Bom, vamos aí na Federal de Pernambuco. Durante o regime militar, que ocorreu de 64 a 84, os governos decretaram vários atos institucionais, o que permitiu o aparecimento de um processo crescente de arbitrariedade, autoritarismo e desrespeito aos direitos humanos. Em relação a esse regime, podemos afirmar que, então, quais vão ser as características, que vão marcar aí os governos militares nesse período, até 85, com a eleição aí democrática, mas indireta, do primeiro presidente civil aí pós esse período. Então, nós vamos ver que o correto é a letra C. Ok? A opção por um regime militar simbolizou o caminho escolhido pelas elites políticas aliadas a interesses internacionais para enfrentarem a crise social, política e econômica, face à crescente organização de parcelas da sociedade civil que reivindicavam os direitos de cidadania. Então, nós vamos ver que com o fim lá do governo do Jango, que era um governo extremamente voltado para as apelos populares, nós vamos ver que essas elites, então, elas se uniram, tanto as elites políticas e as elites econômicas contra esse atendimento aí em massa dos anseios das camadas populares. Então, nós vamos ver que a isso internamente, aliado aos interesses internacionais que estavam apavorados com a socialização do país, nós não podemos esquecer que Cuba era um mau exemplo aos olhos dos Estados Unidos, então ele deveria ser evitado que ocorresse novamente no continente um problema igual. Então, quando eles se unem, as elites internas, as elites dos interesses internacionais, nós vamos ver que eles vão fazer uma frente aí, através de uma organização contrária a essa sociedade que reivindicava os direitos de cidadania. Ok? Então, portanto, essa é a característica do regime. Ela se fortalece para manter os interesses das elites internas e externas contra uma associação dos direitos de cidadania internamente. Então, vamos às que não são corretas. Letra A. Os atos institucionais foram os instrumentos legais que o regime militar teve em mãos para garantir a ordem política democrática. Então, nós vamos ver que toda vez que nós tivermos uma afirmativa onde associarmos o regime militar a uma política democrática de direitos, liberdade, de expressão, nós vamos ver que não está correta. Porque nós vamos ver que há uma concentração de poder, no regime militar, exatamente fugindo da ameaça, daqueles movimentos populares que poderiam desestruturar a política econômica do país. Então, portanto, ela está errada. Na letra B, nesse período de regime militar em que vigoraram os atos institucionais, o Congresso Nacional funcionou plenamente. Totalmente errado. Nós vamos ver que com o AI-5 mesmo, que vai ser o mais ferrenho de todos eles, nós vamos ver um fechamento do Congresso, cassação de parlamentares, de direitos parlamentares de alguns políticos, então essa não pode ser correta. E os atos de corrupção parlamentar foram punidos? Também não. Nós vamos ver que essa ainda é uma grande praga ainda na nossa política. Letra D. Os 20 anos de regime militar introduziram o Brasil na modernidade e garantiram que os militares, aliados a um Congresso Nacional, que funcionou com plena liberdade, então nós vamos ver que novamente no cerceamento à livre expressão, evitassem a adesão do país ao comunismo. Então nós vamos ver que não houve um elo, uma aproximação, uma aliança entre o Congresso Nacional e os militares. Tá? Letra E. Entre os atos institucionais publicados durante a vigência do regime militar, o AI-5 foi o símbolo maior das medidas autoritárias necessárias à passagem ao regime democrático. Então, nós vamos ver que essa também é uma pegadinha, porque até aqui foi o símbolo maior das medidas autoritárias. Corretíssimo. O AI-5, ele instituiu até, inclusive, pena de morte, que é o único momento aqui no Brasil que você tem isso aqui. Mas necessárias a uma passagem para o regime democrático, isso é inexistente. Não tem como medidas autoritárias estarem no mesmo ambiente de democráticas, alcançando imediatamente após sua publicação. Pelo contrário, nós vamos ver que o AI-5 vai cada vez mais tornar ferrenha a política e cerceamento das liberdades.